Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. De tempos em tempos, Deus atua de forma impactante para que a humanidade dê um salto. Mas antes eu quero fazer uma advertência. Ciclo é o movimento de rotação de um corpo celeste em torno de outro. A rotação da Terra em torno do Sol dá o que nós chamamos de ano. Nós chamamos de ano. A rotação da Lua em torno da Terra dá o que nós chamamos de mês. Não tem jeito de medir um ciclo por outro. Sempre dá impreciso. Sempre. A maioria dos nossos calendários são calendários lunisolares. É uma mistura da rotação da Lua em torno da Terra e da rotação da Terra em torno do Sol. Como não tem como você medir um ciclo pelo outro, qual o jeito de você ter precisão absoluta? Você ficar acompanhando a Terra enquanto ela se movimenta em torno do Sol, de fora. Então você tem que ter uma nave espacial e ir movimentando com a Terra. Nós vamos dar dados cronológicos aqui, mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra, porque nós estamos medindo um ciclo pelo outro. Não vai dar exato. Então, esse acontecimento dura tantos anos. Como é que eu meço o movimento de rotação do sistema solar em torno da constelação de Hércules por ano, sendo que ano é a rotação da Terra em torno do Sol? Como é que mede isso? Não tem como medir. São dados aproximados. Dados aproximados. O que já nos advertiu Jesus. Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só meu Pai. Porque os ciclos vão se ampliando e nós vamos perdendo referência. Vamos perdendo referência. Então aqui é preciso ter só esse cuidado. São medidas aproximadas. Mas o segredo aqui é que tudo é cíclico. Cíclico. Primavera, verão, outono, inverno. As fases da lua. Tudo na vida é ciclo. Do ponto de vista de tempo. São ciclos. Ciclos. Então, feitas essas observações, e nós já tivemos ocasiões em que as pessoas ficaram fazendo conta matemática. Não, você errou aqui por 0,0013. Não tem como. É preciso entender essa limitação do processo de medição. Então aqui a gente vai vendo esses ciclos todos, né? E vamos entrar agora. Nós tiramos essa informação aqui do livro da Federação Espírita do Paraná, escrito pela Malena, em que ela trabalha cada vulto da codificação, e esse é um vulto extraordinário. Esse homem foi físico, astrônomo, nasceu em 1786, na França, publicou obras em 13 volumes, e além disso, ele ocupou cargo de deputado, ministro da Marinha e ministro da Guerra. Um homem engajado politicamente, uma grande inteligência. Uma grande inteligência. O que esse homem diz no livro A Gênese? Agora vamos começar. Cada corpo celeste, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, etc, Via Láctea. Cada corpo celeste, além das leis simples, né, que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc. Isso é o simples. Isso é o que todo mortal sabe. Primavera, verão, outono, inverno, dia, noite. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é cíclico. Por exemplo, agora nós estamos no verão em Curitiba, né? Todo mundo sabe, porque isso fere os nossos sentidos físicos. O que o Arago está dizendo aqui? Transcenda. Transcenda. Não existe um princípio de simetria na lei divina? Então começa a usar a lei raciocinada. Quando Jesus conversa com o centurião de Cafarnaum, ele fala assim: Senhor, tem um servo doente em minha casa. Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Ele fala: não, mestre, não precisa não.
Não precisa só ir lá em casa. Eu sou centurião. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para o soldado assim: soldado, sim senhor, vá em tal lugar e cumpra essa missão. O soldado vai. Basta dar a ordem aí que alguém vai lá. Isso é fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece. Isso é fé raciocinada. Aplicando o princípio da unidade, o princípio da simetria. Se existem ciclos da vida, se existem ciclos dia e noite e as estações do ano, existem outros. Os corpos celestes sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Então, para a Terra girar em torno do Sol, em torno de 365 dias. 365, alguma coisa. E para a Via Láctea girar em torno de um centro que ela gira em torno, quanto que demora? Não sei. Milhares de séculos. Mas é um ciclo. É um ciclo. Para o nosso sistema solar girar em torno da constelação de Hércules, que é o fenômeno chamado ápex solar. O nosso sistema ele se desloca em direção a um centro. O sistema solar como um todo. Então está todo mundo girando em torno do Sol, mas o próprio Sol está se movimentando. Ele se movimenta em direção à constelação de Hércules, junto com outros sistemas solares. Gira em torno de alguma estrela. Quanto tempo demora isso? Essa nós sabemos. Aguardem. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar. Lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, primavera, verão. Os que orientam o nosso grupo de estrelas, os que orientam os sóis, aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. Então esses que estão na Hércules estão falando assim: tem um condomínio no centro da Via Láctea, é tudo de bom, quero ir para lá. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vocês desanimaram? Por quê? Nós temos a eternidade, você vai ficar fazendo o quê? Como é que você pretende gastar a sua eternidade? Tem que ter um objetivo infinito. Infinito. Dá uma sensação de pequenez. Uma sensação de pequenez. Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou: mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. O Emmanuel falou: Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Não, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas, porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo.
sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Nossa, tomar um café. Até eu agora fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo Minas. E Deus, para lá disso tudo. Para lá disso tudo. Agora nós temos condição, ou condições, de penetrar no Apocalipse. De posse desses conhecimentos fundamentais. Até agora eu vim apresentando as peças do Lego. As pecinhas. Uma amarelinha, outra verde, outra vermelha. Agora é o momento de nós começarmos a montar as figuras. Por isso que Kardec dizia que o Espiritismo é a chave. Muitos pontos do Evangelho e da Bíblia são ininteligíveis, alguns parecendo até disparatados, por falta da chave que nos faculta a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como já compreenderam alguns e como todos compreenderão um dia. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. A chave. Vamos abrir a porta? Pode abrir? Então vamos. Então, separa o seu lado racional do cérebro e começa a ativar agora o lado intuitivo perceptivo. Porque nós vamos precisar dele. Lembrando, como nós falamos ontem, que o profeta é alguém que entra numa espécie de sentimento. Ele capta, ele percebe algo, ele tem um lampejo. Depois que ele tem um lampejo, ele volta. E aí ele precisa descrever o que ele sentiu com palavras humanas. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que João Evangelista, quase 100 anos de idade, quando assistiu aqueles quadros simbólicos que Jesus mostrava para ele, ao ao ditar, ele ditou, ele não soube retratar de forma absolutamente fiel o que vira. Aí diz Emmanuel, em alguns pontos, o Apocalipse parece entrar em terreno muito obscuro, mais obscuro ainda, né? Por causa desse problema de filtragem. Eu me recordo do senhor Romeu Grise, na cidade de Fernandópolis, Votuporanga, no estado de São Paulo. Ele me contou um caso interessante. Eles foram visitar o Chico. E o Chico, aquele jeitinho dele, às vezes dá lições brincando de uma forma bem humorada. O senhor Romeu falou, Chico, estou lendo o Apocalipse, mas é difícil demais, Chico. Um negócio que não dá para entender nada. O Chico falou assim, não preocupa não, meu filho, João já estava caducando. Brincadeira, né? Mas é para uma brincadeira, é claro, para mostrar, tem elementos da filtragem ali que não ficou tão claro e a gente precisa afinar, né?